porque existem estudos já também científicos evidenciados. O Dr. Russell Berkeley publicou 2 ou 3 estudos mostrando a ineficácia dos testes neuropsicológicos para TDAH, porque ele vai avaliar exatamente isso. Um déficit cognitivo, um déficit na memória, um déficit na percepção, um déficit na atenção, um déficit em questões gravíssimas que estão relacionadas a doenças neurodegenerativas, neurológicas, neuropsiquiátricas, e não a um transtorno do déficit de atenção. Eu não vou entrar aqui em detalhes em relação ao autismo, porque eu não tenho competência para falar sobre autismo. Meu estudo em relação ao autismo foi devido ao meu filho, que foi diagnosticado com atraso no neurodesenvolvimento e depois foi diagnosticado com autismo de uma forma muito breve e muito rápida. Agora, um ponto que eu não posso deixar de falar. Esse tempo que eu passei nos Estados Unidos, eu estudei bastante sobre TDAH. Eu descobri que eu era TDAH, eu sou TDAH, para quem não sabe, nos Estados Unidos. E em meio a um processo de depressão, que é muito comum, né? As questões coexistentes do TDAH. Foi assim que eu descobri o meu também. Pois é. Você descobre quando estoura ali algo mais grave. Aí você corre atrás de saber o que é que você tem. Por isso que eu falo da questão da dependência química. O que é que tem por trás do uso da droga? Tem uma motivação, tem algo que leva esse indivíduo a se anestesiar ou a se automedicar. Sim. Tá? Mas voltando à questão do procedimento de exame, porque é um exame neuropsicológico, não são testes ou avaliação neuropsicológica. O próprio Hospital Albert Einstein coloca no seu site lá que a avaliação psicológica, como é dita popularmente, é um exame neuropsicológico, tá? Para avaliar principalmente condições neurológicas. Então, isso fica muito claro. Aí praticamente todos, sem exceção nenhuma, todos os pacientes que eu já atendi com TDAH e apliquei os testes neuropsicológicos, porque existe mais ou menos que uma cultura, uma norma, até os pacotes, né, que eu sou contra, tipo, 2.500, 3.000 para fazer uma avaliação neuropsicológica. Como é que eu vou fazer um pacote se eu não sei o que eu vou encontrar? Estou com uma paciente agora que veio com TDAH, mas agora eu descobri bulimia, compulsão alimentar, descobri depressão, insônia, que está até agora realizando o monitoramento do sono. Sim. Com o aparelho que eu tenho. Então, eu não tenho como dizer a você que eu vou conseguir chegar no seu diagnóstico em certa quantidade de sessão. Eu posso dizer a você que eu vou aplicar todos os testes necessários, neuropsicológicos, e eu vou te dar o resultado desses testes em 10 sessões. Só isso. Mas isso não é até desumano com a mãe, com o pai, com o paciente. Você não ir além dessas questões e você não descobrir de fato a problemática que pode estar por trás e que pode ser coexistente e não dar um direcionamento claro para o paciente. Então, essa é a grande questão dos testes neuropsicológicos relacionados ao TDAH. Eu fiz um processo de avaliação neuropsicológica nos Estados Unidos com um neuropsicólogo americano. É uma abordagem bem diferente. Não vou aqui dizer que é melhor ou pior do que a brasileira. Até para mim, eu acho que até não é muito legal. E que até o Hospital Albert Einstein está começando a utilizar essa abordagem, que é assim, feita em 3 dias, mas o dia inteiro. Então, eu cheguei lá pela manhã, 8 horas da manhã, a manhã inteira de anamnese,
tá? De conversa, de investigação do neuropsicólogo sobre a vida da pessoa inteira. Aí você tem intervalo para o almoço, você vai para o almoço, meia hora você volta para a clínica e vai fazer alguns testes. Dentro desses testes, eu fiz um teste neuropsicológico. Relacionado à atenção. Aquele que você fica de frente para a tela, toda vez que aparece um X, você clica ali no espaço. Então, um teste neuropsicológico foi aplicado em mim. Agora, eu levei para casa 350 perguntas para marcar verdadeiro ou falso. E ali, como psicólogo, eu sabia, né? Tinha os blocos ali de esquizofrenia, de bipolaridade, de todos os transtornos. Então, eu sabia exatamente as perguntas, quais perguntas estavam direcionadas a quê. E aí a gente entra nessa questão das escalas. Bom, as escalas, elas nos diz muito mais do que um teste neuropsicológico para TDAH. Sim. Se for para a questão de declínio cognitivo, de Parkinson, de Alzheimer, de outras doenças neurodegenerativas, lesão cerebral, tumor, como, por exemplo, já fiz muita avaliação relacionada à hidrocefalia de pressão normal. E isso, 100% é teste neuropsicológico, tá? E aí eu posso até trazer esse exemplo da hidrocefalia de pressão normal, porque eu tive uma boa experiência junto ao laboratório Martins Pinto. A gente fazia uma avaliação neuropsicológica em um dia. O fisioterapeuta faz a avaliação da marcha, daí o paciente vai para a médica, né, patologista, a doutora Ana, onde faz a punção do líquido cefalorraquidiano. Tá? No outro dia, o paciente volta só para fazer o teste da marcha e fazer os testes neuropsicológicos. Se ele apresenta, de fato, hidrocefalia de pressão normal, que, para quem não entende, é o excesso de líquido cefalorraquidiano circulando no corpo, que faz uma pressão sobre o córtex, sobre o cérebro, e aí causa sintomas de demência reversiva, principalmente sintomas de desatenção, memória e outros sintomas. A gente via claramente a mudança de um paciente que tinha hidrocefalia de pressão normal depois da retirada de 30 a 40 ml do líquido cefalorraquidiano, que é como se tira a pressão do cérebro e a pessoa volta ao normal. E é incrível. Eu tive a oportunidade de presenciar situações emocionantes até. De uma filha ver a mãe que no dia anterior não lembrava de 3 palavras, né? A gente aplica mini exame de estado mental e outros testes neuropsicológicos. E no outro dia, lúcida, lembrando praticamente tudo. E aí é indicado para uma neurocirurgia, onde tem que ser aplicado, tem que ser implantado uma válvula para regular esse líquido cefalorraquidiano. Então, isso é a neuropsicologia. Só para que eu deixe claro o nível da neuropsicologia, né? E da avaliação desses déficits cognitivos, que nada tem a ver com TDAH. Todos eles, como eu falei, foram superior em todos os testes que eu avaliei questões cognitivas. Todos. Até principalmente crianças e adolescentes. Porque quando você coloca um teste neuropsicológico, você está colocando o quê? Um desafio diante da criança. E é tudo que ela mais quer. É passar no desafio. Exato. É ganhar. A atenção faz opa. Então, a dopamina, bum, na Exatamente. mesma hora. Eu posso dizer a você, eu tenho banco de dados, está guardado, claro, tenho guardado por 5 anos todos os testes. Todos os pacientes com TDAH
foram superior à média normativa para a sua idade e para o seu gênero em testes neuropsicológicos, entende? Porque eles não têm déficit cognitivo. E você coloca esse desafio na frente deles e é tudo que eles mais querem para mostrar que são bons,